Bom dia a todos, obrigado pela presença. Ah, eu autorizo a gravação e uso dessa apresentação pelo Larva. Essa pesquisa ela tem como título e foco a metodologia ABCDE, enfatizando a criatividade no game design de jogos sérios, conduzida por mim, com a orientação do professor Marcelo e a orientação da professora Isabela. A problemática é que no começo da indústria de jogos, quando eles começaram a ser feitos, surgiu muitos jogos diferentes, muito atrativos, tinha muita coisa criativa, muita coisa nova. E com o tempo que essa indústria se estabeleceu e cresceu, a sensação de que dentro do meio dos desenvolvedores de jogos é de que tem uma estagnação acontecendo agora em que a gente não tem muita novidade e a percepção de criatividade está muito baixa no que tem saído em termos de jogos. Então se diz, dentro de alguns círculos, principalmente dos game designers, de que a gente está passando por uma crise de criatividade. E quando a gente olha as metodologias estabelecidas de game design na literatura, a gente não encontra um foco definido, ou pelo menos claro, voltado para o aspecto da criatividade. Então, olhando os jogos e olhando mais especificamente os jogos sérios, que são aqueles jogos que têm, além do entretenimento, características associadas de que há um impacto nos jogadores e que esse impacto ele tem alguma conexão com algum elemento sério, seja ele educacional, de reabilitação ou outros que vão impactar na pessoa, não só no caráter de entretenimento, né? E esses jogos têm uma característica de ter uma certa agrupamento de restrições quando são criados. Essa pesquisa começou a olhar para esse grupo de jogos denominados de sérios, onde a gente tem uma amplificação dessa percepção de falta de criatividade. Os objetivos da pesquisa facilitar a concepção criativa de jogos sérios, então ter mais percepção de criatividade nos jogos sérios sendo criados, entender os fundamentos da criatividade que a gente tem e quais metodologias estão estabelecidas, principalmente na literatura e associadas a game design, desenvolver uma metodologia de concepção criativa para esses jogos sérios e avaliar o impacto dessa metodologia na concepção de jogos sérios. O escopo da pesquisa foi no projeto conceitual, que é bem o início do desenvolvimento de jogos, onde a gente tem um risco baixo, um custo baixo e uma flexibilidade maior para mudar e mexer no que for necessário, sem comprometer o desenvolvimento a longo prazo. A gente olhou especificamente projetos acadêmicos que não tem uma equipe de designers fixa ou contratada para fazer especificamente isso, e existe muita participação voluntária. Então, a característica do tipo de jogo sério que nós estamos olhando são esses que vêm da academia para o mercado. E, olhando especificamente no design de jogos, mecânicas de jogos. Então, criatividade. Né? Da onde vem o que é. Então, a criatividade pode ser entendida como um conjunto de habilidades que as pessoas têm para gerar ideias que são originais e têm algum valor. Existe uma série de modelos estabelecidos na literatura ao longo dos anos que tratam de criatividade. Muitas delas têm um olhar voltado para as pessoas, a criatividade das pessoas especificamente, como o modelo Big Mini, o balanceamento de capacidades, o modelo 4P. E existe também a teoria da Amable, que é a teoria da criatividade componencial, onde ela expande um pouco esse conceito, dizendo que os conhecimentos prévios das pessoas, associados a um fator motivacional, associado às capacidades e habilidades cognitivas da pessoa, que é onde você faz as conexões para a criatividade, é que podem gerar essa criatividade. Né? E o Kerrigan expandiu o modelo da Amable. E quando nós olhamos isso, né, em conjunto com todas essas questões, esses modelos e métodos estabelecidos, essas formas de entender, se destaca o pensamento convergente e divergente, que é citado, inclusive, em outros modelos, como uma das formas
que a criatividade surge quando a gente começa a divergir de um problema, de uma situação, começa a olhar fora, basicamente fora da caixinha, e depois consegue trazer isso de volta e convergir no que a gente está olhando e tentando gerar uma coisa nova, uma coisa diferente. Que daí se tem um entendimento que isso pode levar a criar a geração de novas ideias e novos conceitos criativos. Dentro das ferramentas para avaliar a criatividade também estabelecidas na literatura, a grande maioria delas tem um foco na pessoa, na criatividade da pessoa, como os testes de pensamento criativo de Torrent, o questionário, o WCR, as técnicas de avaliação consensual, pacote de avaliação de criatividade, inventário de comportamento criativo, a escala de Bassador. Todos eles focam na forma como as pessoas lidam com problemas, lidam com situações e geram ideias ou conceitos criativos, mas o foco é a pessoa, né? A pessoa sendo criativa. Então, se a gente olha essas metodologias que têm esses conceitos de criatividade associados a essas ferramentas que já estão estabelecidas, que olham criatividade, a gente começa a olhar o game design, que é um processo de criar o jogo onde a gente tem uma base fundamentada em regras e desafios, que quando o jogador interage com elas, a gente começa a ter o gameplay. Tem-se que mecânicas de jogos são a fonte primária, né, de entretenimento em todos os jogos digitais. Isso é visível nos modelos estabelecidos na literatura. A gente tem, por exemplo, no MDA, na Tetrad, já aparece claramente mecânica, né? No SSM, no DDE. DDE mecânica está bem aqui na primeira caixinha, essa caixa central na primeira linha, né? No expandido do MDA. Todos eles têm mecânica como um elemento preponderante no design de jogos, então por isso que ele é considerado um pilar. Tá? Em nenhum momento a gente vê uma ênfase em nenhum ponto dessas metodologias que diz, ó, aqui a gente vai tentar estimular a criatividade ou promover a criatividade. Eles são métodos que são passo a passo de como criar um jogo, desenvolver um jogo, mas a criatividade não é claramente, objetivamente definida e encaixada em nenhum momento ali, embora o nosso foco, que é a mecânica, apareça claramente. Existem, nos últimos anos, dentro das pesquisas feitas com criatividade, algumas aplicações que tentaram lidar com criatividade e design de jogos, principalmente jogos sérios. Dessas ferramentas, a gente tem a Sala 555, que na verdade é um ambiente, é um espaço que você cria, o foco dela é prototipagem, cartas de esforços, que são um deck de cartas com palavras, imagens e conceitos, que são focados em criar jogos sérios de exercícios. O Game Sketching, que é uma ferramenta para você desenhar as mecânicas de jogo, inteirar em cima delas, também voltada para aplicação em jogos sérios de movimento e compreensão. Jogo de geração de ideias, onde o foco é você gerar a maior quantidade de ideias possíveis, atendendo a algumas características. O interessante é ver dentro desse jogo de geração de ideias um modelo chamado neo-darwiniano, neo-lamarckiano, que basicamente o neo-darwiniano está associado a pensamento divergente, onde você não restringe nada e as pessoas podem gerar ideias sem nenhum tipo de restrição e o mais longe possível que elas conseguirem. E o modelo lamarckiano é justamente o contrário. Então ela converge, a gente começa a restringir e regrar como essas ideias são geradas para tentar focar em coisas pré-determinadas. E os padrões de storyboard são conexões que parecem uma estrutura de storyboard, como nos filmes e nos jogos narrativos, onde cada caixinha dessa compõe elementos, e a gente consegue trocar esses elementos entre si, e então a criatividade viria dessa troca desses elementos nessas caixinhas. E eles não atendem à criatividade na concepção de mecânicas especificamente, mas em elementos específicos distribuídos no design de jogos sérios para tratar de determinadas coisas, em alguns momentos, como as cartas de exercício ali, bem pontuais.
Todas essas informações vieram do mapeamento sistemático da literatura, onde a gente tentou buscar como é que estão as pesquisas sobre criatividade no processo de desenvolvimento de jogos. A gente focou em periódicos, focou em mecanismos de busca com grande base de artigos, na área da computação e em algumas áreas relacionadas como design e artes. Os mecanismos que a gente acabou escolhendo foram o ACM, o eXplorer e o Science Direct pela quantidade de artigos. E a nossa frase de busca estava focada em jogo, criatividade, design, métodos, processos ou approaches, formas de abordagem. Então, a gente chegou a um total de 1.808 artigos potenciais. E quando a gente foi fazendo a seleção para o resumo, diagonal e a leitura completa dos artigos, nós chegamos no final a 63 artigos que compõem a base de informações sobre criatividade, ferramentas de avaliação e aplicação no game design com foco em criatividade. Sendo que a CM trouxe o maior número de artigos, mas o Science Direct trouxe percentualmente a maior quantidade. O interessante do mapeamento foi que o número de artigos sobre criatividades em jogos tem aumentado. Então, olhando as datas em que eles foram publicados, existe uma tendência de crescimento. Foi difícil identificar em 49 desses artigos qual teoria ou método claramente estava tentando se seguir. Também não foi possível determinar com clareza quais eram os instrumentos de avaliação. O foco maior dos artigos era em jogos em geral, não necessariamente em jogos sérios. Até tem o nosso amiguinho aqui sério para dizer jogos sérios. 44 desses artigos não utilizavam nenhum tipo de artefato ou software ou equipamento digital para serem aplicadas. Uma grande quantidade deles utilizou brainstorming. 57 desses artigos olhavam criatividade nas pessoas, não necessariamente no resultado, no jogo ou no que foi gerado. E foi difícil identificar neles qual que era a relação entre a ferramenta, ou o método, a metodologia que está sendo apresentada e as teorias de criatividade que existem, qual que está sendo usada, com qual ferramenta, por que está sendo usada essa. Então, isso não ficou claro também nesses artigos. Então, surgiu a metodologia ABCDE. Então, a gente partiu do Design Science Research, que trabalha em ciclos, da seguinte forma: a gente propôs procedimentos, executou ele com participantes, fez avaliação com especialistas e avaliações próprias nesses procedimentos, definiu soluções de melhoria e voltou e gerou um ciclo em cima disso. A partir do momento que a gente conseguiu, na etapa 3 e 4 ali desses ciclos, não achar nenhuma mudança significativa no que estava sendo proposto e executado, a gente encerrou o ciclo. A metodologia ABCDE, ela parte da criatividade componencial da Amable, da IVENWA, promovendo uma seleção dos participantes, desenvolvendo um workshop com foco em brainstorming, com base nas estratégias convergente e divergente, e de forma a evoluir gradativamente o que está sendo gerado nesse workshop, nessa estrutura focada em mecânicas de jogos. Então, essa é a estrutura da ABCDE. No bloco A, a gente tem a teoria componencial da Amable. Ela trabalha pensamento criativo, que são as habilidades e cognições da pessoa, inerentes da pessoa. Os fatores motivacionais que levam a pessoa a tentar explorar ideias, gerar novas ideias. E o conhecimento prévio que ela carrega da vida dela, da experiência dela, que influenciam tanto na forma como ela pensa, quanto na motivação que ela tem. Com isso, a gente faz uma seleção de pessoas, seguindo uma estrutura definida através de um formulário que tem 3 áreas distintas. Esse formulário avalia a parte de conhecimento e de pensamento criativo das pessoas, e a gente pareia elas baseado nesses resultados. Então, com essas pessoas selecionadas, a gente entra no workshop. Esse workshop, ele apresenta uma temática de jogo, no nosso caso, um jogo sério, específico. A gente usou a temática de lateralidade, que é ensinar as pessoas sobre esquerda e direita. Acontece um brainstorming, essas pessoas são separadas em grupos. Esse brainstorming
quando ele acontece, ele gera ideias. Essas ideias, elas têm 2 formatos. Primeiro elas começam em palavras, depois elas migram para desenhos. E elas são constantemente rotacionadas entre os grupos e vão sofrendo evolução ao longo do workshop. E esse ciclo, né, acontece dentro do workshop em etapas, até que a gente tenha, no final, conceitos de mecânicas de jogos que a gente prioriza e escolhe aquelas que têm as melhores possibilidades de serem implementadas. Então, esse é o nosso ciclo da ABCDE. O workshop, que concentra grande parte do trabalho da ABCDE, então ele começa com um formulário de seleção, onde a gente verifica conhecimento das pessoas sobre jogos, conhecimento das pessoas sobre a área de desenvolvimento, onde ela está inserida, ou se ela tem alguma associação com isso, e a gente usa a ferramenta do Passador, que é uma ferramenta que vem da literatura, que aborda como as pessoas lidam com soluções de problemas de forma criativa. Ela tem 4 quadrantes, então existem 4 perfis. E as pessoas respondem uma escala em Likert, e essa escala, através do cálculo que é estabelecido por Passador, define qual quadrante as pessoas estão. Então, baseado nesse formulário, que também tem uma série de escalas de Likert para conhecimento, a gente calculou, através da distância Manhattan, a diferença entre os participantes que preencheram esse formulário, associados à ferramenta do Passador. Então, quanto mais distantes as pessoas eram, em termos de conhecimento e de área associada ou de trabalho, voltada para jogos ou associada a desenvolvimento de jogos, e com o perfil de solução de problemas, a gente pariu as pessoas no workshop. O workshop escolhe 6 pessoas. Isso vem das teorias tanto da Amable quanto do... o nome dele é complicado de falar, mas começa com T. Que tem uma escala onde, nessa escala, analisa-se quão criativas as pessoas são, baseadas na quantidade de pessoas juntas que estão trabalhando numa ideia. Essa escala diz que uma pessoa trabalhando numa ideia, ela é menos criativa do que 2 pessoas. Só que 2 pessoas são mais criativas do que 3, 4, 5, 6 pessoas trabalhando juntas. Então, quando a gente seleciona as pessoas no formulário, o que a gente fez foi usar essa teoria da Amable de que pessoas heterogêneas têm maior potencial criativo, junto com a escala de criatividade por trabalhos em grupos, e dividir os grupos em díades, são duplas. Então, são pessoas organizadas em duplas, onde, partindo do método 635, que trabalha com grupos de 6 pessoas, gerando 3 ideias ao longo de tempo, a gente também selecionou 6 pessoas, dividiu em díades e procurou gerar 3 ideias nas etapas. Então, a gente seleciona, faz uma recepção, esse workshop acontece no local, as pessoas são convidadas, são alocadas nas mesas, em mesas separadas, são grupos bem definidos. A gente apresenta o tema do jogo, o que a gente está olhando em termos de temática e elementos. Então, no nosso caso, foi, de novo, um jogo sério sobre lateralidade. As pessoas assinam um termo de compromisso para a gente poder usar essas informações. Então, a gente entra no workshop, partindo ali da etapa 1 para a etapa 2, onde as pessoas recebem folhas coloridas que têm numeração e indicam qual etapa que elas estão. E elas nessa primeira fase, têm que escrever 3 ideias em palavras, e aqui é aberto, não tem nenhum tipo de restrição. Em seguida, a gente introduz as restrições dos jogos sérios, no caso de lateralidade, as restrições que a gente tinha. A gente não chamou de restrições, chamou de desafios, para não gerar nenhum tipo de pré-concepção nas pessoas de que aquilo é restritivo. Então, a gente gerou desafios, e esses desafios, na etapa 3, que segue o modelo neo-lamarckiano, fazem com que as pessoas peguem as ideias que elas geraram e tentem adequar essas restrições. Depois a gente passa para uma etapa 4, onde a gente pega essas ideias e cicla entre os grupos, e aí eles tentam criar combinações
Entre as ideias que eles receberam, eles vão receber as ideias que vêm abertas, sem nenhum tipo de adequação às restrições, e aquelas que estão adequadas às restrições. Eles tentam combinar essas ideias, né? Então, isso vem de outro grupo, não foram eles que escreveram. E ainda é palavras, só que isso é escrito em outras folhas, de outras cores, com outras numerações, outros nomes. Depois a gente vai para a próxima etapa, que, de novo, a gente cicla todas essas ideias entre os grupos, e eles, com todo esse material que eles têm na mão, eles têm que gerar 3 desenhos, 3 sketches desses conceitos de mecânica, onde eles podem, inclusive, alterar e incrementar o que eles têm escrito, combinar, isso ainda é possível, e gerar isso na forma de desenho, de sketch. Quando essa etapa é concluída, os próprios grupos olham os desenhos que eles têm e priorizam aquele que eles consideram que é o melhor dentre esses 3 desenhos que eles geraram. Depois nós dissolvemos os grupos, agrupamos todo mundo junto aos desenhos que foram gerados, esses 3 desenhos que foram escolhidos. Então, cada grupo vai ter 3 desenhos, e desses 3 desenhos, cada grupo escolheu um primário. E esse um primário, no total 3, né, por causa de 3 grupos, quando não temos mais as duplas e olhamos tudo em conjunto, nós fazemos uma última verificação rápida se existem dúvidas entre as pessoas que estão ali olhando aqueles desenhos, se elas conseguem entender o que está desenhado ali. E se isso estiver tudo ok, a gente tem 3 ideias conceituais de mecânicas na forma de desenhos que podem ser encaminhadas para o desenvolvimento e são possíveis de serem implementadas. Para validar a questão da criatividade, se existe uma percepção de criatividade no que foi gerado pela metodologia ABCDE, nós utilizamos a ferramenta da Bessemer, que ela estabeleceu isso em 1980 e continuamente evoluiu ela, que é uma matriz com 3 áreas distintas que trata de novidade, de elaboração e de aplicação, que é resolução. E cada uma desses grandes blocos, ele tem uma série de subgrupos que funciona como que é uma escala Likert, que vai de 1 a 7, onde tem 2 palavras opostas nessa escala, sendo que uma dessas palavras, segundo Bessemer, denota uma tendência a uma percepção de criatividade maior, e enquanto que a que está no espectro menor demonstra uma percepção de criatividade menor. Então, essa validação foi feita com uma série de pessoas que preencheram também formulários online, onde existe essa matriz mostrando os desenhos que foram gerados do workshop. E então é feito um cálculo, que também é da Bessemer, que se chama CPSS, que calcula a somatória desses valores em cada subgrupo e na matriz toda, e aponta se, baseado nesse total, se isso é mais ou menos, se a percepção de criatividade é maior ou é menor. Os participantes que participaram dessa avaliação foram divididos em 2 perfis. Um perfil técnico, que está associado às áreas de desenvolvimento de jogos ou associadas ao desenvolvimento de jogos, que é computação, design, arte, sonorização. E o outro perfil associado ao tema, que engloba educadores, fisioterapeutas, psicólogos, pessoas associadas ao tema da lateralidade. Então, foram gerados 6 formulários, denominados F1, F2, F3, F4, F5 e F6. Isso aconteceu porque nós fizemos uma comparação entre um conjunto de conceitos de mecânicas na forma de desenho que nós chamamos de grupo de controle gerados sem a metodologia ABCDE, e um de grupo de estudo, que é o que veio do último versão do workshop da ABCDE. Então, vieram 3 desenhos finais da ABCDE e um do sem ABCDE. Então, a gente tinha 4 desenhos. E então a avaliação aconteceu em pareamento, porque era comparativo entre o que não tinha ABCDE e o que tinha. Então, foram feitos 6 pareamentos, 3 pareamentos F1, F2, F3, onde a gente começa mostrando primeiro os conceitos de mecânica do grupo de controle e depois do que veio da pesquisa, do workshop. E no segundo conjunto de formulários, F4, F5, F6, é o contrário.
F2 e F5, eles foram divididos pela metade, a gente dividiu metade e metade, justamente para ter o mesmo número de formulários para um mesmo número de participantes de avaliação. Então, a gente usou o quadrado latino para fazer essa divisão. Dos 174 candidatos a avaliadores, nós tivemos 17 respostas, divididos nos formulários da seguinte forma: a gente teve uma concentração maior no formulário, no formulário que a gente denominou de F6, e desses respondentes a gente teve uma preponderância de perfil técnico. Então, por exemplo, a gente olhar o respondente número 1, ele tem perfil técnico, ele é professor, ele tem 15 anos de experiência na área, ele tem um certo conhecimento de jogos, e quando ele fez a análise dele, a percepção que ele teve foi que do grupo de controle tinha uma percepção maior de criatividade na avaliação dele. Mas se a gente olhar, por exemplo, o respondente 4, que é do grupo de perfil associado, trabalha com administração, tem 7 anos de experiência, mas joga pouco, ele olhou mais para o grupo de estudo. E a gente consegue ver que a gente teve um perfil técnico muito marcante nas 17 respostas que nós tivemos dos avaliadores. E justamente os perfis com maior tempo de profissão e atuação na área e que eram professores geraram os resultados mais díspares da média que a gente teve. Essa é a tabela de avaliação do CEPAM usando o CPSS. Então, aí em cima estão os formulários. ID são os participantes, de 1 ao 17. GC é o resultado final, que é calculado pelo CPSS, que soma todos os subgrupos e depois soma os grupos maiores num score final. G é do grupo de estudo, é o que veio do workshop, é o que veio da metodologia ABCDE. E, de novo, é a somatória. Os 3 blocos embaixo são a divisão pelos 3 grandes áreas, que é novidade, resolução e elaboração, e os scores respectivos. Então, se o número aqui tiver positivo, ele favorece o grupo de controle. Se o número tiver negativo, ele favorece o grupo de estudo, ou seja, o que veio da metodologia ABCDE. Justamente o respondente 1 e o respondente 15 foram os 2 respondentes que tiveram os 2 maiores valores, que tendem a uma percepção de criatividade mais voltada para o grupo de controle, aquele que não usou a metodologia ABCDE. Então, eles são bem díspares. Se a gente olhar os restos dos outros valores, eles são bem mais próximos. Né? Inclusive, a gente tem um 43 aqui e um menos 48, que se balanceiam nas duas pontas. Os demais valores são todos muito próximos. Então, das 17 avaliações, 6 favoreceram os resultados de mecânica gerados utilizando a ABCDE e 11 favoreceram as mecânicas sem ABCDE. Dessas 17 avaliações, 3 possuem também díspares dos valores gerados pelos demais 14. E desses 3 valores díspares, 2 deles estão bem fora dessa distribuição normal que nós tivemos. Então, quando a gente olha essa comparação de mecânicas, a gente precisa entender como que isso foi gerado. Se a gente olhar o grupo de controle que é sem ABCDE, essas mecânicas, esses conceitos de mecânicas foram gerados ao longo de 9 meses de trabalho. Enquanto que o que foi gerado pelo workshop no grupo de estudo com a ABCDE levou 8 horas de trabalho, que é o tempo de preparar o material para o workshop, conduzir o workshop e retirar os resultados do workshop. Então, a variação média de cálculo do CPSS, desconsiderando aqueles 2 valores extremos, que são 78 e 112, a média de variação foi de 6,69%. Então, a percepção de criatividade foi muito similar entre entre os conceitos de mecânicos sem ABCDE e com ABCDE, com a diferença que com ABCDE a gente consegue fazer isso muito mais rápido, para ter uma percepção muito similar. O que a gente consegue concluir nessa pesquisa? Que a metodologia ela facilita a concepção criativa em jogos sérios, principalmente com relação a tempo. A gente consegue fazer isso em um tempo muito mais curto. Os resultados avaliativos que nós tivemos foram muito próximos tirando os 2 números díspares, entre o que foi feito com ABCDE e sem ABCDE. A gente consegue integrar a ABCDE em qualquer método ou qualquer metodologia de game design que existe, porque ela não altera
a metodologia, a gente só encaixa ela. Então, como a gente focou em mecânica, a gente consegue, por exemplo, encaixar isso em mecânica, em todas aquelas metodologias, MDA, Tetra, a gente vai lá na caixinha de mecânica, encaixa ela, não altera o que existe da metodologia e simplesmente agrega ela para gerar esses conceitos de mecânicas buscando promover criatividade. A gente não existe o aprofundamento, o conhecimento STEM, a gente não precisa que as pessoas participando do workshop e quem está conduzindo o workshop tenham um aprofundamento, um conhecimento extenso sobre jogos sérios e o tema que está sendo abordado. Tá? O workshop o workshop e a metodologia ABCDE não tem isso como pré-requisito. E ele pode ser aplicado com qualquer grupo de pessoas. Então, tanto que o formulário de seleção, as pessoas que participaram do workshop eram de grupos de pessoas bem variados e não havia nenhum tipo de filtro ou restrição. Para expandir essa pesquisa com trabalhos futuros, seria interessante executar a ABCDE e ter mais avaliadores no processo com o CEPAM e o CPSS, ter um condutor externo que não está associado à pesquisa, conduzindo todo o processo da ABCDE, aplicar temas de jogos, não necessariamente só jogos sérios, aplicar isso para outros elementos de jogos, como level design e direção de arte, trazer para o workshop usuários finais. Em nenhuma das versões do workshop que nós executamos haviam usuários finais ou jogadores, né, no processo do workshop, na geração de conceitos de ideias mecânicas. Fazer uma implementação computacional desses formulários, principalmente do CEPAM e do CPSS, para que o preenchimento seja, quando feito, a gente consiga ter um resultado de pareamento, de cálculo mais rápido. Hoje, na metodologia ABCDE, ela é feita por quem conduz a metodologia manualmente. Fazer um aprofundamento de estudo sobre as restrições em jogos sérios e como isso impacta a forma como as pessoas trabalham as ideias que elas vão gerando quando elas têm que lidar com isso. E adaptar o CEPAM, que é uma ferramenta para análise de percepção de criatividade para produto, com características para jogos. Então, hoje ela é bem ampla e talvez olhar ela de forma mais específica para jogos. Obrigado pela atenção.